Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus seja conosco essa noite. Primeiro, eu quero agradecer aos irmãos, foram muitos parabéns durante a manhã, todo mundo lembrando do dia do seminarista, agradeço mesmo. E tem sido uma grande graça de Deus, um grande privilégio caminhar com os irmãos aqui na igreja. Os irmãos são as cobaias do seminarista, né? Tem que ouvir o seminarista falando desde o começo. Até hoje já foram alguns anos que eu estou com os irmãos e tem sido muito bom para mim. Os irmãos têm me abençoado muito com todos os feedbacks, né? Todas as caminhadas juntos, o pessoal que caminha, que a gente tem caminhado nos grupos discipulado, também tem me abençoado muito. Então, eu agradeço mesmo a Igreja do Cruzeiro, sempre, para sempre vai ter um lugar muito especial no meu coração. O seminário está acabando, né? Esse ano é o último semestre, né? Então, agradeço mesmo os irmãos que ajudaram não só financeiramente, mas a maior ajuda de todas tem sido os irmãos deixarem a gente treinar aqui, né? Treinar com os irmãos, conversar, as exortações que os irmãos fizeram a mim durante esse tempo. Então, agradeço por tudo. Vamos abrir no livro de Ageu. Ageu, capítulo 1, versículos de 1 até versículo 11. A gente vai ler. Esse é difícil de abrir, né? Procura um tempão na Bíblia. Onde é que está esse livro? Ageu, capítulo 1. Os irmãos abriram? Vamos ler do versículo 1 até o 11. Diz assim a palavra de Deus. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Até aí, a leitura da palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Graças a Deus pela palavra que já foi lida aqui. E assim, o Senhor já começa a falar conosco. Ageu é um dos livros que precisa de uma contextualização, né? Quando a gente vai abrir de novo. Eu espero que os irmãos estejam abrindo de novo ele. Onde é que a gente está na história, né? O que está acontecendo com esse povo? Quem que é esse tal de rei Dario? Será que é um dos reis de Israel? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo com Israel? E nesse ponto, meus irmãos, Israel realmente já tinha vivido muita coisa. Muita coisa já passou aqui. Primeiro, eles foram uma família, lá a família de Abraão, uma família de Isaac, a família de Jacó. Depois, essa família cresceu, e cresceu tanto que ela se tornou uma grande multidão. E em seguida, Deus pegou toda essa multidão, esse monte de gente, fez com essa multidão uma aliança.
e ele transformou esse povo que estava desordenado em uma nação. E ele fez isso através de Moisés. E aí ele diz ao povo lá em Êxodo 19, se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então eles eram o povo da aliança. Nós somos o povo da aliança. Ainda hoje somos o povo da aliança. 1 Pedro 2, versículos 9 e 10 diz, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Mas essa aliança sempre envolveu bênçãos e maldições. Sempre teve sanções positivas, sanções negativas. Benefícios, mas consequências, mediante a desobediência. Quando a gente desobedece, o Senhor disciplina. Se o povo obedecesse aos mandamentos da aliança, e ele fala isso lá em Deuteronômio 28, é um texto-chave para entender a aliança do Senhor com o seu povo, ele diz, inúmeras bênçãos vão ser derramadas sobre vocês. Mas se o povo desobedecesse, quebrasse o pacto, então inúmeras maldições. E ele pergunta para o povo, vocês concordam com isso? Vocês vão cumprir isso? E todo o povo diz, vamos, concordamos. E lá no tempo do Antigo Testamento, tanto as bênçãos quanto as maldições geralmente eram traduzidas em termos materiais mesmo. Então, bênçãos. Do que a gente está falando quando a gente fala de bênçãos lá no Antigo Testamento? Fertilidade, muita comida, abundância de bens materiais, né? Paz diante dos outros povos, paz para viver na terra que emana leite e mel. E o que a gente está falando quando a gente está falando de maldições? Seca, pragas, derrotas militares, fome, doenças e muitas outras, dentre elas o exílio. Desde Deuteronômio, Moisés já tinha falado sobre isso. Desde Deuteronômio, Deus já tinha falado, se vocês quebrarem a minha aliança, vocês vão para o exílio. Olha lá, Deuteronômio 28, 36, diz assim, o Senhor, se vocês quebrarem a aliança, o Senhor levará vocês e o rei que tiverem constituído sobre vocês a uma nação que não conheceram, nem vocês, nem os seus pais, e lá servirão outros deuses, feitos de madeira e de pedra. O exílio já está anunciado desde antes do povo entrar na terra prometida. Se vocês quebrarem a minha aliança, vocês vão sofrer o exílio. E o exílio é a pena final. E foi isso que aconteceu. Durante o reinado de Davi e de Salomão, o povo foi fiel, foi abençoado com bens materiais. O reinado de Salomão é muito grande, é um domínio, uma potência naquela terra. Mas aí, depois que morre Salomão, vem Roboão. Já no final da vida de Salomão, as coisas começam a desandar. E conforme os anos foram passando, o povo vai apostatando, vai idolatrando os deuses das outras nações, vai se perdendo. E aí, em 2 Crônicas 36, versículos 15 e 16, tem um ótimo resumo sobre isso. Diz assim, o Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Ou seja, o Senhor mandou profetas, o Senhor avisou para o povo, vocês vão para o exílio se vocês continuarem desobedecendo, se arrependam, retornem. E o povo continuou desobedecendo, continuou quebrando a aliança, e eventualmente o versículo 16 diz assim, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras deles, debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. E Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, e o povo que antes habitava a terra que manava leite e mel foi exilado por 70 anos na Babilônia. O povo ficou preso, o povo judeu, longe da sua terra, 70 anos. 70 anos é tempo de crescer uma geração nova. 70 anos é muito tempo.
Foram muitos anos vivendo sem adoração pública no templo. Eles tiveram que achar outras alternativas para manter ali a identidade nacional deles. O povo teve que se estabelecer lá no cativeiro, teve que procurar trabalho, teve que se adaptar à nova realidade. Eles tiveram que ter filhos, educar os filhos lá. Os filhos deles cresceram e não sabiam o que era templo. Nunca tinham visto o templo, nunca tinham visto nem Jerusalém. Foi difícil manter a identidade do povo do Senhor no exílio. E aí, eles estavam exilados pela Babilônia, certo? Cativeiro da Babilônia. Mas aí, então, o império da Babilônia é derrotado e aparece o império persa. E aí, quando a Pérsia chega, agora é ela quem dominava os judeus, chega também o rei Ciro, rei da Pérsia. Esse é um nome bastante importante nas Escrituras. Por quê? Isaías, muitos anos antes, uma das profecias mais importantes e mais impressionantes das Escrituras, muitos anos antes, Isaías fala, vai ser levantado um rei chamado Ciro. Nem tinha Ciro ainda, não tinha nem, a Pérsia ainda não era a potência que dominava tudo. E aí vem Ciro, segundo a profecia de Isaías, e diz lá no livro de Esdras, assim diz Ciro, rei da Pérsia, ele faz um decreto, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém que fica em Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Então Ciro, um homem gentil, um homem que nem crente era, um homem perverso, se você for estudar a história. Deus levanta esse homem e usa ele. E esse homem ímpio reconhece o Deus Altíssimo, e aí ele dá um decreto conforme a ordem do Senhor, o Deus dos céus, e os judeus retornam para casa. É um novo êxodo, uma nova libertação. E aí, depois desse retorno, eles voltam, depois de 70 anos, né? É um retorno difícil, não é um retorno fácil. O livro de Esdras fala disso, o livro de Neemias fala disso. 2 homens se levantam dentre o povo ali para ajudar a liderar esse povo na obra da reconstrução do templo. É Zorobabel e Josué, que são os 2 citados aí no livro de Ageu. E eles constroem o altar a Deus, e depois eles lançam os alicerces do templo, então a obra começa, e tem uma grande festa em Israel, e o texto diz que o povo jubilava tão alto que de longe podiam se ouvir as vozes do povo cantando de alegria. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham que reconhecer que o templo nunca ia ser igual ao templo anterior, e aí tinha alguns deles que choravam. Foi um retorno com sentimentos misturados, né? Tem alegria, mas também tem um pouco de tristeza, porque não era como era a glória de antes. E esse sentimento de algo inacabado. O Senhor prometeu que a glória do segundo tempo seria maior do que a glória do primeiro tempo. Isso, mais na frente, em Ageu, fala sobre isso. Mas o texto nos diz que logo se levantaram adversários contra Israel. E ainda lá em Esdras, os versículos 4 e 5, diz: então o povo da terra, o povo daquela terra, começou a desanimar o povo de Judá, perturbando-o no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar os planos deles. Fizeram isso tudo durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então o povo daquela terra se levantou, começou a atrapalhar, enviou conselheiros, o povo ardiloso, sabe? Um povo que inventou jeitos ali, foi criativo para desanimar o povo na obra da construção do templo. E aí a obra cessou até chegar ao reinado de Dario. Meus irmãos, 15, 16 anos com a obra parada. Até que, Ageu 1, versículo 1, olha aí nas suas escrituras, chegamos no texto de Ageu, hein? Olha aí para o versículo 1. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Então, o povo de Israel não tinha rei nesse momento.
Zorobabel é o governador de Judá, mas governando ainda sob o domínio da Pérsia. Mas o povo não devia ter parado essa obra. Certamente não por 15 anos. 15 anos com a obra parada. Mas eles já tinham se acostumado a viver sem um templo. E a verdade é que o povo precisava ser relembrado qual que era a prioridade da vida deles. Então o profeta Ageu foi enviado por Deus para lembrar a eles qual que é a prioridade da vida de vocês. Adorar a Deus devia vir em primeiro lugar. O Senhor tinha que ser a prioridade. Meus irmãos, essa também é a mensagem de Deus para nós hoje. Então, nosso tema hoje é adoração verdadeira em um mundo distraído. E nós veremos que, em um mundo distraído, a adoração verdadeira deve ser a prioridade e o fundamento das nossas vidas. A prioridade e o fundamento. Então, vamos lá, em primeiro lugar, mesmo em um mundo distraído, a adoração deve ser a prioridade das nossas vidas. Ainda lá no versículo 1, ele fala que no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês. Olha só, era um dia festivo de Israel. No primeiro dia do mês, esse dia específico aqui, era um dia que eles se encontravam para adoração, o dia a assembleia se reunia para louvar o Senhor. Então, provavelmente, Ageu entrega essa profecia aqui para a assembleia reunida lá em Israel, mas ele destina para aqueles dois líderes, Zorobabel e Josué. Mas provavelmente a gente tem o povo inteiro ouvindo isso aqui também. E aí no versículo 2, olha lá para suas Bíblias, Ageu 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse nome vai repetir bastante no texto, não sei se vocês notaram isso. Toda hora, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veja só a sutileza da desobediência desse povo. Você notou que eles não estão falando assim, eu não vou construir o templo. Eles estão falando, agora não é hora. Eu não vou construir agora, eu vou construir depois. Agora não, Senhor. Eu estou ocupado. Meus queridos, o Deus do universo, aquele que tem todo o poder em suas mãos, o Senhor dos Exércitos, é isso que esse nome enfatiza, Deus Todo-Poderoso, concedeu a Israel o favor mais imerecido de todos. Ele habitaria com seu povo. Esse que é o templo, isso que significa o templo. Deus habitando com eles, aquele que não podia ser contido nos céus e na terra, em lugar nenhum, ele decide que ele se faria presente, lá num espacinho de terra, num edifício construído por mãos humanas. Por que ele faz isso? Deus não precisa do templo, não. É a gente que precisa dele. Eles que precisavam. Para que o povo soubesse que Deus estava com eles. Deus estava presente com eles. Para que o povo se lembrasse de que a promessa de vida só poderia vir mediante um preço de sangue. E o templo é onde o sangue dos sacrifícios era derramado sempre. Era para que o povo de Deus pudesse cultuar o seu Deus e assim desfrutar das bênçãos da aliança. Não é Deus que precisava do templo. Deus nunca precisou de nada. Deus nunca precisou criar o mundo. Deus é independente de tudo isso. Ele é soberano. A gente que precisa dele. A gente que precisa adorar ele. Mas este povo, ele não fala meu povo, este povo diz, a gente não precisa dessas coisas agora. Deus, quem sabe depois, sabe, quando der tempo, quando a vida acalmar um pouquinho, quando eu estiver mais tranquilo. Olhe para o versículo 3. Olha de novo a ênfase na autoridade. Porque, de novo, no versículo 3 fala, veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitades vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então, significa que não dá tempo de construir o templo, mas dá tempo de vocês ficarem fazendo lá o acabamento da casa de vocês, casas
apaineladas, ou seja, casas já terminadas, casas com o teto finalizado, já na fase de luxo. Era o luxo dos acabamentos lá. Vocês estão aí nas suas casas luxuosas, enquanto o templo fica em ruínas. Enquanto os servos têm teto, o Senhor de Israel fica lá esperando a céu aberto. Nessa ideia. Casas apaneladas, ou seja, casas luxuosas, como traduzem algumas versões. Hein? Deus não estava pedindo para o povo morar na rua. Não era para o povo morar na rua enquanto eles construíam o templo. Eles estavam se excedendo no cuidado consigo mesmos. Já tinha passado do ponto. E em todo esse tempo, 15 anos, o templo ficava intocado. Talvez por medo dos povos ao redor, mas Deus era com eles. Eles tinham tempo, irmãos. Eles tinham dinheiro. A questão é que eles queriam usar para comprar ali um espelho bacana, né? Para colocar umas prateleiras novas na casinha deles. Quem sabe ali alguns organizadores para o closet da casa. A Thaís não me deixa chegar perto dessas lojas que vendem organizador, sabe? Fico doido, quer comprar tudo, gastar o dinheiro todo em organizadores. Meus irmãos, eles estavam desprezando o Senhor. Estavam desprezando o templo. Estavam desprezando a aliança. E ainda mais, Deus diz lá no versículo 9. No versículo 9, olha lá. Ele diz assim, ó, a minha casa permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Eles estavam na correria ali por causa das coisas deles. E a filosofia era, a minha casa antes da casa de Deus. Primeiro vou resolver as minhas coisas, depois eu resolvo o que pertence ao Senhor, certo? Tem a parte que é minha, tem a parte que é do Senhor. Vou colocar a minha parte aqui em primeiro lugar. Tem um monte de erro nessas afirmações, a gente vai falar mais sobre isso. Não só o erro mais óbvio, tem mais que isso. Será que isso é apropriado, meus queridos? Senhor, eu vou construir sua casa, sim. Só agora não. Agora não. Agora eu estou muito ocupado, tem coisa importante para eu resolver. Deixa eu só terminar as minhas coisas e depois eu penso nas suas coisas. E aí, será que a gente nunca fez isso? Será que você nunca fez isso? Veja se você já pensou assim, né? A vida está corrida demais. Nossa, não dá tempo para pensar nas coisas de Deus agora. Agora ainda não é tempo de me dedicar ao Senhor. Talvez daqui uns anos. Aí os casais mais jovens que não têm filho às vezes falam, não, quando meus filhos nascerem eu vou voltar para ir para a igreja, porque aí eu vou criar meu filho na igreja. Ainda não é tempo. E eu te pergunto, você tem priorizado a adoração na sua vida? Não é opção, meus irmãos, guardar o dia do Senhor. Nos 10 mandamentos, 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado. Lembra-te do sábado. Descanso, um dia em cada 7, no Antigo Testamento era o 7º, no Novo Testamento o 1º, mas ainda assim um a cada 7. Ah, sim, mas tem exceções, né? Sim, tem exceções, mas a exceção é não estar aqui, né? A exceção é não vir. Mas muita gente vem cultuar uma vez sim, 3 vezes não. Qual que é a exceção para você? É vir ou é não vir? Não é opção você decidir se você medita nas Escrituras ou não. Às vezes você pensa, não, eu venho todo domingo. Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tem que ser exceção passar um dia inteiro sem meditar nas Escrituras, sem ler a palavra. Essa que tem que ser a exceção. Sabe por que a gente tem falhado em ter uma vida devocional constante? É porque precisa priorizar a adoração.
Está todo mundo ocupado, meus irmãos, e os israelitas também estavam ocupados, essa era a desculpa deles. A gente tem que parar de querer espremer as nossas disciplinas espirituais na nossa vida, lá nos cantinhos do dia, sabe? Onde sobra tempo. Quando sobra tempo no meu dia, aí eu sento e faço e medito nas Escrituras. Priorizar, meus irmãos, é simples, só é difícil de fazer. Significa que você não vai fazer uma coisa para fazer outra. Você vai ter que deixar, e aí é o desafio, estou falando sério com vocês, irmãos, vocês vão ter que deixar de fazer alguma coisa no seu dia para encaixar a meditação bíblica. Não dá tempo. Então talvez você tenha que abrir mão de um pouquinho de sono. E assim, eu não quero ser legalista com esses assuntos. Exceções acontecem. O Senhor conhece o nosso coração. Mas a gente precisa priorizar a adoração nas nossas vidas. Não tem nada. Aí quando fala assim, não, então você vai ter que abrir mão de um pouquinho de sono. Deixa eu olhar a minha agenda de novo aqui, né? Deixa eu olhar, não tem nada que você pode colocar um pouco de lado para você meditar nas Escrituras? Agora, essa semana, Danilo, não. Semana que vem, talvez. Dê prioridade à adoração, meus irmãos. Faça da sua vida uma vida litúrgica. Uma vida envolta em leituras bíblicas, permeada de momentos de oração, cheia de reflexão. Ah, não dá tempo. É a mesma desculpa. A mesma desculpa lá, esfarrapada, lá do tempo de Ageu. Senhor, não é tempo agora. Sabe uma frase famosa do Hernandes, que corre por aí? Uma das melhores utilidades das redes sociais será de tornar as pessoas indesculpáveis no dia do juízo. Fica feio falar que não dá tempo de construir a casa de Deus, enquanto você gasta lá o tempo com os acabamentos lá da sua casa, as casas apaineladas. Fica feio falar que não dá tempo de ler a Bíblia, enquanto a gente gasta horas na TV, horas nas séries, horas nas redes sociais, horas vendo futebol, qualquer outra coisa que você faça. Fica feio, meus irmãos, não participar do sustento da igreja, não participar financeiramente, com constância, da obra social que a nossa igreja faz lá na Estrutural. Quando você gasta seu dinheiro em viagem, iFood, um monte de coisa boa na vida, e essas coisas não têm problemas em si mesmas, certo? É tudo muito bom, em si mesmo não tem problema, mas é uma questão de prioridade. Eu não posso ser generoso todo mês. Por quê? Qual que é a sua prioridade? 10% tinha que ser o piso, o mínimo. E eu não estou pedindo dinheiro para a igreja aqui. Sustenta sim a igreja, da qual você é membro, é sua responsabilidade, mas também envia dinheiro para missões, envia dinheiro para trabalhos sociais, oferece ajuda para a sua família. Tem que ser mais que 10%, meus irmãos, para ter uma vida generosa. Afinal, quem é que está no centro? Seja o centro. Não cantamos agora? Tem coisa que é muito fácil cantar, e é muito difícil fazer, né? Muito difícil fazer. Difícil para mim também, irmãos. Deus veio dar um basta nisso com os israelitas. E ele diz, o Senhor dos Exércitos diz, construam minha casa agora. Adorar a Deus tem que ser a sua prioridade hoje. Hoje. Nunca diga, hoje não. Ah, o tempo ainda não chegou, semana que vem eu arrumo as minhas coisas. Não faça isso. Hoje, meus irmãos, a adoração deve ser a prioridade das nossas vidas hoje. E aí, em segundo lugar, e são só 2 pontos hoje, em um mundo distraído, a adoração deve ser o fundamento das nossas vidas. A prioridade e o fundamento. Olha lá para o versículo 5. Vamos voltar aí para as nossas Bíblias, para a gente ter convicção de que a palavra vem do Senhor mesmo. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, ou seja,
Ou seja, reflitam sobre o que tem acontecido com vocês. Pensa no que está acontecendo, que vocês estão vendo acontecendo já há anos. Olha lá, continua. Versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Deus está dizendo o seguinte: você investe muito. E você vai lá e lança muitas sementes, mas não colhe quase nada. Você come, mas você se sente insatisfeito. A bebida não mata mais a sede. As roupas não esquentam mais. O salário parece que vai todo embora na hora que chega, né? Essa sensação a gente conhece. Né? Entrou o salário, não tem salário mais. Meus irmãos, o povo estava vivendo insatisfação. Mas olha só que interessante, não é que eles não tinham comida para comer. É que a comida não era suficiente para matar a fome. Não é que eles não tinham água para beber. É que mesmo bebendo a água, a sede não ia embora. Não é que eles não tinham roupa, é que a roupa não esquentava. Não é que eles não tinham salário entrando na conta, é que o salário não satisfazia. Meus irmãos, uma vida que não está fundada na adoração é uma vida insatisfatória. Uma vida que não está fundada na adoração vai ser sempre uma vida insatisfatória. Sabe um dos problemas de dizer, eu não tenho tempo para as coisas de Deus? Olha só essa afirmação. Ela revela um entendimento pecaminoso da realidade. Como se tivesse alguma coisa que é sua. Como se tivesse alguma coisa que não é de Deus. Como se a vida na igreja fosse a parte de Deus e a vida no trabalho fosse a sua parte. O trabalho secular. Como se você estivesse no centro de alguma parte da sua vida. Meu querido, não existem as suas coisas e as coisas de Deus. Salmo 100, versículo 3. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. E dele somos. 1 Coríntios 6, 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus? E olha só, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É tudo dele. É tudo dele. A sua vida não é mais sua, a minha vida não é mais minha. A gente leva um tempo para entender isso, a gente leva a vida inteira para entender isso. Porque cada passo que a gente vai dando, vai aparecendo uma coisinha que você, parece que você estava falando, essa aqui é minha. Aí vem um irmão e fala, essa parte aqui não é sua não, é de Deus também. Aí às vezes dói. Você fala, nossa, essa parte aqui eu gostava tanto, mas tudo bem, é de Deus também. Eu queria dominar aqui. Mas Ele domina sobre tudo. Não tem as minhas coisas e as coisas de Deus. A camada mais fundamental da sua existência é a adoração. É o fundamento das nossas vidas. Tudo que eu faço tem que ser adoração. Agora, a adoração dos nossos domingos e as nossas devocionais, das quais eu falava antes, elas são a fundação na qual nós construímos uma vida de adoração constante. É aqui que você redireciona o seu coração para a finalidade correta. É no seu quarto, refletindo na palavra, que você redireciona o seu coração para as finalidades corretas, conversando com o Senhor. Você tem que adorar a Deus no trabalho, enquanto você digita lá uma coisa super burocrática. Você tem que adorar a Deus jogando bola, correndo no parque. Você tem que adorar a Deus conversando com seus filhos, conversando com os amigos, conversando com seus pais. Eu não estou dizendo que você, para trabalhar adorando, não é que você tem que trabalhar ouvindo um hino. Vocês entendem o que eu estou falando? Não é que você tem que jogar futebol, aí chutou a bola, canta um hino. Ou toda vez que vai entrar no campo, ora o Pai Nosso.
Não é isso que eu estou falando. Tudo o que você faz, o fundamento, a finalidade, tem que ser adorar a Deus. Cada atitude sua tem que ter uma base de sentido eterno. Que aí tudo vai ter um sentido. Que aí cada atitude vai ter uma finalidade que não se esgota aqui. Nada vai ser vazio. O problema dos israelitas lá é que eles se tornaram o centro dos esforços deles. Eles corriam para lá e para cá em adoração de si mesmos. Talvez não tivesse ainda os ídolos dos deuses estrangeiros, mas eles se moviam por causa de si mesmos e não por causa do Senhor. Sabe qual que é a consequência natural disso? A consequência natural de você desvincular a sua vida, o seu trabalho, as suas atitudes de um fundamento de adoração? Falta de sentido, falta de significado, falta de propósito, insatisfação com os resultados obtidos, que é o que está falando aqui no texto. Sabe qual que é o único resultado que pode realmente te satisfazer? O único resultado que vai satisfazer sua alma? A glória de Deus. Por isso que 1 Coríntios 10:31, texto famoso, Paulo fala: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Meu irmão, você tem sentido que suas ações durante a semana, você tem sentido que elas são vazias? Será que o trabalho não te satisfaz mais? Será que o seu cônjuge não é mais suficiente para suprir a sua necessidade de se sentir amado? Será que os seus amigos não estão presentes o suficiente para você não se sentir solitário? Você sente que não tem amigos. Os amigos que tem não estão presentes o suficiente. Meu irmão, não saia numa jornada à procura de satisfação, trocando de trabalho, trocando de amigo, trocando de cônjuge. Não faça isso. Eles nunca puderam te satisfazer. Agora você está se tocando. Você está com fome da glória de Deus. Não troca o cônjuge. Troca a finalidade do seu casamento. Troca a motivação daquilo que você faz. Que cada ato seu seja adoração. E de novo Deus diz, olha lá para versículo 7 agora, continuando no texto, AG 1, versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. 2 vezes o Senhor nos fala nesse texto isso. Reflitam sobre o que tem acontecido. E aí ele fala no versículo 9. Olha lá para o versículo 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Deus está dizendo para eles, sou eu quem tem feito tudo isso com você. Eu que mandei a seca, Deus está dizendo. Por quê? Porque vocês se colocam no centro da vida de vocês. O templo do Senhor estava em ruínas. As pessoas oferecendo sacrifícios ao céu aberto em meio aos escombros. Um monte de ruína. Mas Deus fala para eles, vocês não são o centro da sua vida. Vocês podem até fingir que vocês são o Deus das suas vidas, mas vocês não estão no controle. E aí no versículo 10, olha de novo para as suas escrituras. AG 1, versículo 10. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Um monte de problema acontecendo com o povo e Deus agora fala para eles, era eu, o tempo todo. A criação obedecia o Senhor quando o Senhor falava com ela, mas Israel não obedecia. Quando o Criador dá ordem aos céus, retém o orvalho, os céus obedecem, mas quando Deus dá ordem para o seu povo não obedece.
Portanto, Deus estava agora disciplinando o seu povo. Disciplinando. Eles deviam saber, sim, que eles estavam vivendo as maldições da aliança. Eles eram quebradores da aliança. Parece que 70 anos de exílio não serviu para esse povo parar de ser quebrador da aliança. De novo. A disciplina tinha chegado. As maldições citadas lá em Deuteronômio 28 tinham chegado de novo. E eles se distraíam, correndo atrás de madeira para suas próprias casas. E por isso Deus os exortava: reflitam sobre o que tem acontecido com vocês. Tem uma frase do C.S. Lewis que diz assim: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Meu irmão, às vezes o sofrimento é só consequência de vivemos num mundo corrompido. É verdade. Muitas outras vezes o sofrimento é a consequência natural do seu pecado. E ainda outras vezes o sofrimento é o próprio Deus que envia para disciplinar você, para disciplinar o seu povo. E também no Novo Testamento, isso ainda acontece. Hebreus 12, lembra a gente lá no versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Então, por isso, ainda hoje, nós, os filhos de Deus, quando o sofrimento chega, isso deve te levar à confissão de pecados. O sofrimento tem que te levar à reflexão. Deus pode estar te disciplinando. Ele ainda pode estar te disciplinando. Mesmo que ele não esteja, mesmo que ele não esteja ativamente te disciplinando com esse sofrimento, o sofrimento ainda assim faz os pecados ficarem mais evidentes. O sofrimento realmente é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo, uma igreja surda. Nós, quando estamos surdos. Então, meus irmãos, o chamado é para que despertemos hoje. Tornem a adoração o fundamento da vida de vocês. Não corram para lá e para cá por causa de si mesmos, mas corram para lá e para cá por causa da glória de Deus. Em conclusão, a adoração tem que ser a prioridade e o fundamento das nossas vidas. Sabe por que você tem que colocar o Senhor antes de você? Porque nos mistérios eternos do Senhor, Ele te colocou antes dele. Ele fez o que era inconveniente para Ele. Ele não precisava da sua adoração, mas Ele se fez presente conosco. E o templo falava disso. Mas o Deus dos exércitos se fez presente em favor do seu povo, num templo físico, modesto, pequeno, frágil. Mas Ele fez isso para que o povo ouvisse a respeito do Evangelho. O Deus dos exércitos se fez presente em favor do seu povo, como um ser humano, pequeno, frágil, sujeito às nossas dores. Ele abriu mão da glória dele por você. Jesus sofreu por você. Ele morreu por você. Se ele pensou em você antes de pensar nele mesmo, será que você não poderia pensar nele antes de pensar em si mesmo? Se ele morreu na cruz para te salvar, o mais adequado não é considerar ele como a prioridade da sua vida. Jesus deve ser a prioridade das nossas vidas. E além disso, a adoração deve ser o fundamento das nossas vidas. Sabe por quê? Que a sua vida inteira tem que ser fundamentada do Senhor. E sabe por quê que a sua vida inteira é do Senhor? Em adoração a Ele. Ele não só sofreu na cruz, Ele comprou você. Ele pagou o preço de sangue por você. E o templo falava disso também. A sua dívida era grande, meu querido. Você era escravo do pecado, escravo do inferno.
Você estava a caminho de sofrer a ira de Deus, mas ele pagou a sua dívida. Ele morreu em sua substituição. E no novo templo, no templo, o povo lembrava disso a cada sacrifício. E o evangelho pregado ao povo lá, na antiga aliança, estava lá no templo. O templo pregava o nome de Cristo. Por isso ele precisava ser reconstruído. Então Jesus te comprou com o sangue dele. Você é dele. O seu valor você só vai encontrar em Jesus. A sua satisfação você só vai encontrar em Jesus. Por isso, glória ao nosso Deus, glória ao Senhor de Israel, Ele é digno de todo louvor. Salmo 107, versículos 1 e 2 diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor, que Ele resgatou da mão do inimigo. Ele nos reuniu, Ele nos remiu, e por isso louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, agradecemos a Ti porque pertencemos a Ti. Que alegria, Senhor, é pertencer ao Senhor. Nós queremos viver uma vida que Te glorifique acima de todas as coisas. Uma vida que demonstra Tua prioridade para nós. Queremos ter vidas que meditam nas Escrituras, vidas que amam estar cultuando ao Senhor junto ao seu povo, e também vidas que amam Te louvar em cada atitude ordinária, porque tudo é Seu. Nos fortalece, Senhor, com Teu Santo Espírito, porque sabemos que se depender de nós, nós vamos falhar. Enche-nos, meu Deus. Queremos ser uma igreja cheia do Seu Espírito e uma igreja que Te adora em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Amém.